Rick continua a dirigir pela estrada com o objetivo de chegar a Atlanta e encontrar sua esposa e filho. O policial chega a mais um posto de gasolina dos diversos que passou pelo caminho, somente para constatar o óbvio: vazio. Sim, não há gasolina. Em contrapartida, em abundância e com uma facilidade de encontrar, são os cadáveres que estão por todo o lugar. O policial liga o carro e dá o fora. Já que não tem gasolina, é melhor continuar até onde der. Rick dirige por mais alguns quilômetros, mas aparentemente é o limite. Sim, é o fim da linha para o carro de polícia. O combustível zerou. O homem pega sua pesada bolsa de armas e segue seu rumo andando. Afinal de contas, não há outra coisa a fazer. Após alguns minutos andando, Rick avista uma residência. O homem não pensa duas vezes e decide ir checar. E por que não? Ele precisa encontrar sua família, que Deus sabe lá onde está. Vai que ainda tem pessoas vivas nessa residência, tão isolada, e pode ajudá-lo. O policial bate na porta com a esperança de alguém atendê-lo. Alguns minutos se passam e nenhum retorno. Rick pergunta se tem alguém na casa e nenhuma resposta também. O policial fala que irá entrar, mas mesmo abrindo a porta, ninguém vem recebê-lo. Rick informa que não quer machucar ninguém. Tudo que ele precisa é de gasolina. Mas algo chamou a atenção do policial. Era um odor esquisito, ao mesmo tempo familiar. Rick avança na casa desconhecida e algo se mostra à frente do policial. Foi o bastante para arrancar espanto do rosto do homem. Finalmente, o policial encontrou as pessoas que moram naquela casa, todas reunidas na sala de estar e mortas. Era uma cena bizarra. Ninguém ali se transformou e talvez isso seria um alívio, mas eles desistiram. Aquela família concluiu que o melhor caminho seria acabar com a própria vida. Cada um dos 3 corpos no chão possuía um buraco de diâmetro perfeito de um tiro de revólver. Revólver esse que ainda estava nas mãos do responsável. O homem que estava sentado sob uma poltrona e que também possuía o mesmo buraco na testa. Um triste fim para aquela família. Tudo isso foi demais para Rick, que saiu da casa correndo, para logo em seguida regurgitar. Com certeza aquilo afetou o policial. Imagina ter que matar toda a sua família e depois se matar. Com certeza, algo inconcebível para qualquer um. Rick se recupera de todo esse momento catastrófico e avista um celeiro. O homem abre a porta devagar e o que se revela dentro da construção era um cavalo, talvez uma égua, mas quem se importa? Isso poderia ser uma boa notícia, meio toda aquela confusão. O homem se aproxima e pergunta se a deixaram sozinha ali trancafiada. Agora mais otimista e já pegando a cela do animal, Rick fala que deseja chegar em Atlanta e se a égua quiser ajudá-lo, ele não irá recusar. Além disso, ele pergunta se ela já esteve em Atlanta e que o lugar não é tão longe dali. E por fim, o policial avista o machado e o pega. Com tudo pronto, Rick sobe no animal e sai cavalgando do lugar. Os dois vinham em uma grande velocidade. Rick fala que entende o ímpeto do animal, que por ela estar presa há muito tempo, faz com que ela queira correr tanto, mas se for assim, ela vai se esgotar logo, então é melhor reduzir a velocidade. Ambos pulam pelo cercado, para finalmente Rick dar um freio na égua que vinha velozmente. Agora de volta ao asfalto, Rick mais uma vez fala que é melhor irem devagar, para que não resulte no esgotamento do animal antes dele chegar ao seu objetivo. Os dois seguem um ritmo mais suave pela estrada. E Rick pergunta qual seria o nome do animal que está o levando até o seu destino. Após algum tempo, o policial conclui que é melhor ele falar do dia mais importante da sua vida. Isso certamente irá ajudá-lo a esquecer toda essa merda que ele está passando, além de poder acalmar a sua mente. O homem conta que tinha acabado de chegar no trabalho naquele dia e já estava no seu segundo copo de café. Outro policial chamado Gilroy estava contando sobre o bêbado que prendeu na noite anterior. Então ele recebeu uma ligação. Era sua esposa Lori. A sua bolsa havia se rompido 10 minutos depois dele ter saído de casa. Então Rick pegou as suas coisas e foi direto para casa, mas antes pediu ao Gilroy que entrasse em contato com o Dr. Stevens para que o médico encontrasse Rick e sua esposa no hospital. Assim, o homem levou a sua esposa até o hospital e nesse dia foi uma das poucas vezes que utilizou a sirene do carro de polícia. Já que era uma cidade pequena, era raro ser necessário. Segurou a mão de sua esposa a todo momento. O parto teve algumas complicações e precisaram fazer uma cesárea, o que preocupou muito o homem, mas no final tudo deu certo. E que na primeira vez que olhou nos olhinhos do Carl, e nesse momento foi demais para o policial, que se emocionou com tudo que recordou.
Pensando melhor, lembrar de bons momentos não parece ser uma boa ideia, pois faz tudo isso que está vivendo parecer muito pior, concluiu o policial. Depois de algumas horas, finalmente Rick consegue ver a cidade de Atlanta e continua cavalgando tranquilamente. Atento, olha para os lados para ver se consegue avistar algo, mas por enquanto, que por si só é muito estranho. Mas pode ser que todas as pessoas estejam escondidas, afinal de contas, prometeram proteger as cidades. Enquanto Rick passa, uma das coisas se levanta. Ele parecia estar oculto no chão com toda aquela sujeira. Mas quanto mais Rick adentrava a cidade, mais das coisas iam surgindo. Era como se ele estivesse as chamando pouco a pouco. Só que de repente, Rick ficou cercado. Era como se as coisas tivessem brotado de todos os lugares possíveis. Era uma quantidade absurda. O homem tenta controlar o animal perante tantas as coisas que o cercam. O policial conclui que eles precisam sair dali urgentemente. Mas é tarde demais. As coisas se aproximam muito. Rick percebe que isso não é nada bom. A égua se assusta com todo o movimento dos podres ao seu redor e se agita. Rick é jogado no chão meio às criaturas. Os bichos atacaram selvagemente o animal e começaram a literalmente comê-la diante dos olhos de Rick, que estava pasmo no chão. Enquanto o equino ia sendo lentamente devorado e Rick assistia ao seu triste fim, uma das coisas percebeu o policial e deixou rapidamente seu interesse pelo animal, que estava sendo destruído, para ir em direção ao policial. Rick é o novo alvo da coisa e rapidamente saca o machado e, sem nem pensar duas vezes, acerta o crânio do monstro à sua frente. Um golpe certeiro e seco que fez o bicho cair sem vida. O policial consegue se levantar e em seguida tira o machado da cabeça do podre, olha ao redor e vê na situação que se encontra. Sim, muitos mesmo. Milhares para todos os lados. À sua frente, o animal que o ajudou a chegar a Atlanta era somente os restos. As vísceras estavam todas expostas. Não era nem possível descobrir de qual animal pertencia. Mas o surreal eram aquelas pessoas, coisas, devorando o animal. Era uma cena aterrorizante. Desgraçados, o que diabos há com vocês? Proferiu Rick, inconformado com tudo o que estava acontecendo. O policial saca sua pistola e dispara sem nenhum remorso. A primeira bala vai perfeitamente na testa de uma mulher que vinha em sua direção. A segunda em um homem de terno, e foi feio a cena. Acertou a boca e os dentes se esmigalharam, para finalizar uma terceira bala em mais um cambaleante que estava próximo. Eram muitos. Rick trocou em segundos a pistola pelo machado que já estava na sua mão esquerda para efetuar um golpe no pescoço de outro apodrecido que se aproximava. Entendendo que não é possível enfrentá-los, Rick bate em retirada. Pega o primeiro beco que encontra e segue, mas sem nem ao menos esperar uma mão agarrar Rick. O susto foi grande que fez o policial gritar. Será que era uma das coisas? Não era. Era um jovem asiático que, bastante calmo, falou para Rick confiar que ele consegue tirá-los dali. O rapaz continua pelo beco e pede para Rick parar de utilizar sua arma de fogo ou eles terão toda a cidade atrás deles. O jovem sobe em um grande container de lixo para poder saltar e alcançar uma escada predial que estava desarmada. Rick olha desacreditado enquanto o asiático arma a escada. Já subindo, o garoto chama Rick e informa que ele está apenas tentando salvar a vida do policial. Agora a salvo, ao menos momentaneamente, Rick se desculpa por ter distraído, mas explica que nunca viu tantos juntos. Chegando ao topo do edifício, o jovem responde que Rick é um sortudo por não ter visto tantas pessoas nesse estado, e não há nada na cidade, e o policial nem deveria estar naquele lugar. O garoto ajuda o homem a subir as escadas. Ele aparentemente está com pressa. Rick não compreende a ação do jovem e o questiona. O rapaz se vira rapidamente e fala que eles precisam correr, e bate em retirada. Rick, sem entender nada, pede para que o garoto espere um momento, mas era tarde demais. O jovem saltou de um prédio para o outro como se fosse nada. Essa era a sua pressa, e por isso ele disse para correrem. Rick chega à beirada do edifício, olha para baixo e, completamente incrédulo, responde que sem chance, ele não consegue. Não vai dar para repetir o feito que o jovem asiático fez. O garoto informa ao policial que ele precisa pular. Não tem outra alternativa. As coisas estarão esperando lá embaixo, logo não tem saída. Todos os prédios estão cheios deles. A propósito, ele faz isso o tempo todo e Rick precisa confiar nele. Rick não tem alternativa. É pular ou virar almoço das criaturas decrépitas. O policial pega a distância o máximo que consegue para poder fazer o salto. O homem salta de um prédio para o outro, mas seu salto não foi perfeito. Faltou alcançar uma distância maior. Rick se prende à beirada do edifício. O jovem corre para ajudar o policial e o puxa para que ele possa subir.
e acrescenta que Rick deveria ter arremessado a bolsa de armas antes de pular. Agora salvo, Rick olha para o jovem e fala que ele deveria ter dito isso antes. O rapaz informa que eles têm que se apressar, pois precisam aproveitar que os bichos estão juntos e se eles se dispersarem, vai ser problemático. E quando descerem do prédio, era para Rick se preparar que eles irão correr, mas o destino não é tão longe. Por enquanto, eles ainda não estão seguros, mas por sorte, os edifícios daquela região que eles estão são os mais próximos da floresta. Precisarão correr por um quarteirão para chegar na floresta e provavelmente irão encontrar mais das coisas, mas basta se manter em movimento que os bichos não serão capazes de cercá-los. E por fim, o rapaz acrescenta que as criaturas são lentas e dá para se locomover entre eles, por isso é melhor Rick não utilizar a arma. Além disso, para o policial tomar cuidado, pois um arranhão ou mordida e tudo está acabado. Ambos descem do prédio e o rapaz pede para Rick segui-lo. Os dois saem correndo por um beco que dá em um cercado de madeira. O jovem puxa uma das salas de madeira que compõem o cercado, provavelmente uma rota que ele está acostumado a fazer. Antes de atravessar, o jovem fala que a partir desse ponto eles precisam ter o máximo de cuidado. Rick confirma que entendeu as coordenadas do garoto. Agora, do outro lado, o asiático informa que eles estão próximos da floresta. Novamente, a dupla bate em retirada e saem correndo. Durante o caminho, uma das coisas estava encostada no chão. O jovem grita para Rick prestar atenção. O policial responde que não havia reparado na criatura, e o garoto explica que o homem precisa ficar atento e o pergunta aonde ele esteve no último mês. O policial responde que é em coma. Incrédulo, o jovem pergunta se era sério. Rick responde que sim e que ele acordou em um hospital ontem. Mas antes mesmo do policial continuar a sua explicação, o garoto o interrompe e também param a corrida. Rick pergunta se é seguro parar ali. O rapaz responde que sim. Por apenas alguns segundos, é tranquilo. Rick pergunta sobre o que o rapaz falou mais cedo, a respeito da cidade ser perigosa e onde estão as pessoas que vivem lá. O jovem responde que os moradores da cidade eram aqueles que tentaram devorá-los momentos atrás, e o governo tentou juntar todas as pessoas em um único lugar, pois seria mais fácil de protegê-las, mas a verdade é que isso só resultou em juntar toda a comida em um único lugar. Toda vez que se é morto por uma das coisas, o resultado é se tornar uma delas, e com esse efeito, levou apenas uma semana para que todos na cidade fossem mortos. Rick cai de joelho desacreditado nas palavras do jovem à sua frente. Tudo que lhe veio à sua cabeça foi sua esposa e filho. O policial começa a chorar. O jovem pede desculpas pelo homem ter que saber que as coisas estão em um estado crítico dessa forma. Enxugando as suas lágrimas, Rick explica que ele e a sua esposa são do Kentucky, mas quando ficou sabendo que as pessoas foram mandadas para as cidades grandes, ele concluiu que a sua esposa tivesse vindo para ali, Atlanta, que é o lugar onde fica a casa dos pais dela. Talvez eles nem estejam em Atlanta, talvez nem vieram, e agora o homem não faz ideia de onde possam estar. O jovem fala para Rick ter calma e não perder as esperanças. Ele já viu todo tipo de pessoas sobreviverem aos diversos tipos de dificuldades. No acampamento dele mesmo, tem um cara que conseguiu sair de Atlanta. Secando as lágrimas, o policial pergunta se o garoto disse acampamento. O jovem responde que sim, é onde ele fica e tem mais pessoas. Ambos continuam a entrar pela floresta. O jovem informa que já estão próximos e acrescenta que eles são provavelmente os últimos que estavam tentando entrar em Atlanta, assim como Rick. Mas como o policial pôde perceber, é inviável e por isso levantaram um acampamento na floresta. Rick pergunta se eles estão apenas acampando, sem nenhum objetivo e se é seguro. O jovem responde que sim, e que eles possuem alguns carros para usar de abrigo e que fazem turnos à noite para vigiar. E concluíram que seria melhor acampar próximo à cidade, pois seriam facilmente encontrados quando o governo resolver toda essa situação. Aqui, esse é o lugar, fala o jovem para Rick. O policial olha incrédulo, era como se ele estivesse vendo algum tipo de alucinação. Puta merda, falou Rick. Rick! Gritou estrondosamente a mulher do acampamento, correndo em direção ao policial. E quase que sincronizado, um jovem menino gritou papai e acompanhando a mulher na corrida histérica em direção ao policial. Sim, aquilo não era um sonho. Depois de horas de terror e falta de esperança de ver e receber apenas indícios de que talvez a sua família poderia ter tido um final trágico, uma reviravolta chega para clarear a vida do policial Rick Grimes. Ó Deus! Essas foram as palavras de Rick, que finalmente encontrou a sua família. Mas é agora que tudo realmente começa.
Então tá aí, galera, segundo capítulo do quadrinho de The Walking Dead. Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham se entretido. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece do like, ajuda muito com o crescimento do canal. Se você não tá inscrito ou inscrita, pô, aproveita e deixa sua inscrição aí. Ajuda a gente aí a chegar nos 1000 inscritos e fazer esse canal aqui andar pra frente. Então é isso aí, aguardo vocês no próximo capítulo aqui do quadrinho de The Walking Dead. Até uma próxima e fui.